chegando agora, né? Esse é o meu segundo seminário desse ano. Eu estou trabalhando o chamado Homem dos Lobos, o caso do Homem dos Lobos, que é chamado no livro do Freud uma análise infantil, é o título que ele dá. É muito interessante porque eu considero cada vez mais esse caso. É curioso porque a gente sempre dá muita importância ao Homem dos Ratos e adora, e ao Pequeno Hans. E o Homem dos Lobos parece que é sempre assim deixado meio que de lado, meio de patinho feio. E, de fato, é um caso clínico bastante interessante e, ao mesmo tempo, complexo, né? Porque se ele se serve, ele se oferece para a gente pensar a clínica psicanalítica como um todo, e Lacan não se furta a usar esse caso, tal como Freud, que usou ao longo de toda a sua teorização. Freud sempre voltou ao caso do Homem dos Lobos. E eu acho isso bastante intrigante. O que tem de tão particular nesse caso clínico? É claro que todos os outros, né, cada um tem a sua importância dentro do arcabouço teórico da psicanálise, mas esse caso ele nos oferece, primeiro, para trabalhar a questão da neurose infantil, que é bastante importante, né? E ele nos coloca, como eu disse na primeira apresentação, que eu falei só da problemática dos diagnósticos, não apenas do diagnóstico desse caso, mas a questão diagnóstica dentro do campo da psicanálise. Ele nos traz a possibilidade de trabalhar alguns elementos fundamentais da teoria lacaniana. E logo no seminário 1, Lacan dedica um capítulo inteiro para trabalhar a questão do Homem dos Lobos. E depois ele retoma no seminário 4, no seminário 5, em outros lugares também, no seminário sobre o desejo de sua interpretação. Enfim, ele, em vários momentos da sua obra, ele retoma esse caso para trabalhar especificamente algum conceito que lhe parecesse interessante abordar do ponto de vista clínico. No caso, esse jovem, um jovem russo que chega para a análise com Freud, e ele faz análise, e, na verdade, ele retoma a análise em vários momentos, mas o período maior foi o período que ele chegou aos 23 anos, aristocrata russo, muito rico na ocasião, e ele faz esse primeiro tempo de análise, que dura em torno de 4 anos, que a gente pode considerar um período relativamente grande para a época, para a duração dos tratamentos naquela época, né, com o Freud. Então, ele vai de 1910 a 1914, e o eixo desse primeiro tempo de análise se coloca a propósito do sonho dos lobos, né? Que são, na verdade, lobos brancos sentados numa nogueira, olhando fixamente para o sujeito. Abre-se uma janela e essa é a cena que se descortina para esse sujeito. É um sonho de repetição,
cujo elemento fundamental é a questão do olhar. Freud, por todas as características que esse caso trazia, né, a complexidade do caso, a dificuldade justamente dele pensar numa problemática diagnóstica, é claro que ele vai, e nunca vai abrir mão do diagnóstico de neurose obsessiva. Entretanto, em vários momentos, o Freud se pergunta sobre isso. E aí, qual é o recurso que ele adota para minimamente se situar? E eu acho que esse recurso ele vai sobredeterminar todo o desenrolar dessa análise, não só nos 3 tempos que ele busca análise com Freud, mas também quando ele vai buscar uma outra psicanalista, uma mulher, indicada por Freud, que é a Ruth Mack-Bruwinsky. Nós vamos mais à frente falar sobre isso. Mas o que ele estabelece como recurso é uma data limite, né? Onde ele supõe que ele poderia manejar as, entre aspas, resistências desse paciente, né? E esse recurso que Freud utiliza, e evidentemente pensando do ponto de vista lacaniano agora, pensando nas questões do inconsciente, o que ele deixa de fora? O que fica de fora, ou melhor, o que vai problematizar, justamente porque ele deixa de fora todo o encaminhamento dessa análise, é justamente a questão do real, né? Há um segundo momento de análise com Freud que foi já numa circunstância completamente distinta desse primeiro momento, onde o sujeito vem muito falicizado com a sua condição de aristocrata, muito rico, muito reconhecido, nascido num berço importante, uma família importante russa. Esse momento, 1919, se vocês lembram bem, é exatamente o final da Primeira Grande Guerra. E, evidentemente, esse sujeito chega a Freud numa situação onde ele está sem recurso financeiro, ele tinha perdido a possibilidade de retornar à sua pátria, ele é expatriado por as condições que se colocaram para esse sujeito. E ele, então, e aí também uma outra escorregadela do Freud, ele é atendido pelo Freud durante 4 meses gratuitamente. E aí ele passa, então, em função do que eu acabei de dizer, ele passa a morar em Viena. E o terceiro e último momento em que ele vai buscar Freud, na verdade, ele vai buscar Freud porque é Freud quem se dirige a ele. Freud se dirige a ele, nada mais, nada menos, solicitando que ele confirme a veracidade do sonho, né? E é exatamente nesse período quando Freud faz essa demanda a esse paciente, que eu nem disse o nome dele, chama-se Sergei Konstantinovich Pankejeff. Quando Freud, então, se dirige a ele, ele apresenta um episódio de delírio paranoide e ele é encaminhado, Freud o encaminha à doutora Ruth Mack-Bruwinsky, com quem ele vai permanecer durante alguns meses em análise. Depois ele interrompe
ele retoma 2 anos depois, mas aí sempre de modo muito esporádico. E em 1938, quando do suicídio da mulher dele, ele volta a fazer algumas sessões com a Ruth Mack-Bruwiski. Eu, antes de entrar um pouco mais nas questões clínicas desse caso, e mesmo teóricas, é interessante a gente pensar que toda a comunidade analítica, não só a comunidade lacaniana, mas também os psicanalistas da IPA, sempre voltam a esse caso. Sempre. E a pergunta que se coloca, né, é porque, na verdade, quando ele perde o direito de retornar ao seu país e, de certo modo, ele se desconecta das suas raízes, né? E ele chega ao Freud num estado de pobreza extrema, a ponto de Freud aceitar escutá-lo gratuitamente durante esses partos 4 meses. Ele passa, então, de certo modo, a viver do que lhe é oferecido a partir desse relato de caso, né? Então, ele passa a ser, digamos assim, o grande caso relatado e revisitado pelos analistas para tratar de várias questões da clínica psicanalítica. E a questão que fica, né, é se a própria psicanálise não lhe oferece um nome, um outro nome, que é exatamente esse, o caso do Homem dos Lobos, história de uma neurose infantil. Ele, então, esse lobo passa a ser, na verdade, um nome de sujeito para ele, né? Vejam bem, ele viveu muito e pôde acompanhar todas as elaborações que se fizeram a propósito do caso do Homem dos Lobos, né? Ele viveu até os 92 anos, ele morre em 1979. E só em 1979, quando ele morre, é que, finalmente, o seu nome próprio é revelado, né? Até então, ele era apenas nominado, melhor dizendo, como o Homem dos Lobos. Eu vou citar aqui uma pequena frase do Lacan, que eu acho que é bastante interessante, que ele diz o seguinte: a todo saber oficial, né, e no caso aí, a tudo que se construiu como arcabouço teórico sobre esse caso, ele diz: a todo saber oficial corresponde uma verdade por se dizer. Porque justamente a questão da verdade, ela não se mostra toda enquanto saber. A verdade ela comparece sempre, não toda. E a experiência analítica, ela nos mostra isso muito claramente, né? Se, então, toda análise é dependente da questão da associação livre, é porque a verdade, enquanto um critério clássico, ela está ali suspensa, na própria experiência da análise. Tudo que na análise se diz é da ordem de uma verdade que não se adequa aos objetos do mundo, porque justamente ela suspende a verificação do referente dos ditos ali enunciados. Esse referente, ele
está, na verdade, em suspenso, porque o referente é a verdade enquanto tal, o real em questão, né? Entretanto, não se elimina a dimensão real da referência que se apresenta a partir de um dado relato histórico de um analisando. E isso é porque sempre que a gente se detém no relato de uma história, né, o referente ele passa a condição de ser apenas suposto. Ele se anuncia como que, na história de vida de um homem, dá lastro à sua narrativa, não como o vazio que cada um é, né? Porque, enquanto tal, enquanto eu, há um vazio aí, né? Mas enquanto o estranho que o habita. E é esse território do estranho que toda psicanálise vai tentar adentrar, né? O Homem dos Lobos é um caso que nos oferece a possibilidade de investigar e localizar com precisão a articulação, justamente, entre sujeito e objeto. Quer dizer que o significante lobo é nome para esse sujeito. Entretanto, de um outro lado, a gente pode pensar no sujeito tomado como objeto. No que ele é tomado como objeto? Nessa cena primordial, que é a cena de abertura do caso, do Uma Neurose Infantil, como está no Freud, onde ele é puro olhar que assiste. Assiste a quê? E quem leu, eu recomendo para que vocês possam acompanhar o que eu vou desenvolver aqui, porque eu não vou ficar fazendo o relato do caso propriamente dito, mas eu vou me valer de alguns pontos desse primoroso caso. Ele é puro olhar que assiste ao coito dos pais. E essa situação, ela se dá muito precocemente. Evidentemente, o Freud insiste com esse sujeito logo no princípio da análise dele, né, numa tentativa de lembrar, né, ao que esse sonho se conectava. E só depois de muita insistência do Freud é que essa situação desse coito dos pais ele pode trazer, né, como lembrança, digamos assim. Entretanto, toda a problemática é que o Freud vai situar, e Lacan corrobora isso, ele vai situar essa cena traumática entre os 6 meses e os 2 anos e meio. Só que Freud, depois, ele sublinha que o primeiro tempo dessa situação traumática se dá aos 6 meses, ou seja, quando o sujeito ainda não tinha condições de simbolizar aquilo que ele estava vendo. É num só depois, numa outra situação, que ele pode, de algum modo, ressignificar esta cena, né? Talvez seja o caso de se aproveitar essa pequena esquematização que eu trago aqui para vocês, para a gente pensar na dicotomia entre sujeito e objeto, né? Para a gente poder entender que, na neurose, é a função sujeito que é sempre privilegiada. É a neurose que vai privilegiar a questão do sujeito. Enquanto que, na psicose, é como objeto da linguagem e, portanto, o sujeito
presa, né? Aprisionado, ele é objeto, ele é presa do que diz o outro, que se encontra o possível falante. Isso é muito importante, porque justamente essa é a grande discussão em torno desse caso. Se trata de fato, como Freud sustenta até o fim, e Lacan, embora vá se diferenciar um pouco, porque ele vai falar da questão da foraclusão do nome do pai, e ele vai pensar na questão da Verwerfung, portanto, desse ver, que a gente vai ver aí, esse sufixo ver, que em alemão se lê verdrango, Verwerfung, Verleumdung, que vai, na verdade, estar como mecanismos estruturais para neurose, psicose e perversão. Mas, enfim, toda a questão para esse sujeito, ela se passa a propósito do drama edípico, né? Freud foca a questão no drama edípico desse sujeito, né? E, portanto, tudo se passa em torno da questão da castração. Consequentemente, a gente tem que pensar o modo como cada ínfans, cada sujeito ainda por vir, portanto, lida com a operação da castração, que é necessária ao advento do sujeito e que vai decidir seu destino em se tratando de neurose, de uma psicose ou de uma perversão. O caso do Homem dos Lobos, dada a sua complexidade, vai nos remeter a essa indagação sobre a eficácia psicanalítica em situações como a que é apresentada por Freud, no que tange a condução do caso, as suas intervenções, etc. Uma coisa é certa, esse caso prestou-se ao estudo e ao avanço teórico, tanto de Freud quanto de Lacan. E ele ainda nos desafia a propósito de vários pontos teóricos que podem ser levantados. A gente pode citar a questão da hipótese diagnóstica, levantada por Jacques Lamillère, de psicose ordinária. E se der tempo hoje, eu vou dedicar um tempo para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? No caso de Sergueï, o que autorizaria essa hipótese, né? Quando Lacan aborda esse caso no seminário 1, ele estava trabalhando a questão do núcleo do recalque, que é, aliás, o título do capítulo nesse seminário, onde ele vai discorrer sobre o Homem dos Lobos. O que ele nos diz? Ele vai nos lembrar que o recalque está, no caso de Sergueï Pankejeff, ligado à cena traumática, ocorrida, talvez, entre os 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Qual é a cena? O coito a tergo de seus pais. Entretanto, Lacan concorda com Freud que pode, por acaso, né, pode ter sido numa data ainda mais precoce, ou seja, aos 6 anos. E, portanto, e olha que coisa curiosa, porque se aos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano e meio, o que a gente tem dentro da teoria lacaniana? É a experiência do estado do espelho, é a aquisição da imagem no espelho. Então, essa cena traumática, ela se dá, teoricamente, se a gente puder pensar assim, nesse tempo de constituição da imagem no espelho para esse sujeito, né? Bom, o valor traumático da cena vai se dar
bem depois, em torno dos 3 anos e 3 meses, 4 anos. Lacan vai sublinhar essa precisão de data, porque Serguei, tendo nascido no dia de Natal, teria tido pela primeira vez um sonho de angústia, a primeira aparição traumática que Lacan vai nomear de efração imaginária. O que é efração imaginária? Lembrando a vocês que o sujeito está aí, ele, né, onde essa cena primordialmente aparece, ele está nesse tempo de aquisição da imagem no espelho, entre 6 meses e 1 ano, 1 ano e meio. O sonho, o primeiro aparecimento do sonho é entre 3 anos e 4 anos. E ele vai dizer que o que havia se dado, né, foi uma efração imaginária. Efração quer dizer arrombamento, ruptura. Então, imediatamente, isso me fez pensar nesse estádio do espelho, que é, na verdade, um tempo para que esse sujeito adquira a imagem do espelho, né? Houve aí algo da ordem de um rompimento, um arrombamento, como a palavra efração nos indica. Uma ruptura da primeira aquisição do imaginário, ou seja, do momento de estruturação do imaginário para este sujeito. Cada vez mais no mundo ulterior, simbólico para esse sujeito, essa efração, né, vai se apresentar como uma marca, aquilo que Freud vai nomear como prago, né? Essa prago restrita ao plano do imaginário, essa prago, enquanto essa ruptura, ela vai ressurgir em vários momentos ao longo da vida desse sujeito, com vários acontecimentos. Em torno dos 4 anos, Freud situa o recalque, que se deu num turbilhão de acontecimentos, com os quais o jovem paciente teve que lidar em anos precedentes, antes. Esse turbilhão de acontecimentos vai, de certo modo, ressignificar vários acontecimentos anteriores. Quais? Sua irmã mais velha e muito mais viril do que ele, que implicava com ele e o impunha para ele certas imagens, porque ela sabia, né, desse sonho, e ela vai confrontá-lo, deixa eu ver se eu acho aqui, confrontá-lo com as imagens de umas histórias que têm origem eslava. Está aqui. E ela vai sadicamente aterrorizar esse pequeno, né? Essa irmã que é um pouquinho mais velha do que ele. Ao mesmo tempo, ela seduz esse irmão de várias maneiras e ela se presta também como uma primeira bengala, eu gostaria de dizer, bengala identificatória. Ao mesmo tempo, ele luta com esse jogo de sedução imposto pela irmã. Também outro acontecimento importante é ele, já numa posição ativa, a tentativa de seduzir a babá, que era uma babá de origem eslava, Nânia, com quem ele está inclinado, a gente pode dizer, a viver o primeiro tempo edípico,
com essa babá. Então, há todo um jogo de alternância, de posições sadomasoquistas ao longo do relato desse caso, e a gente vai encontrar esse sujeito sendo introduzido na dialética simbólica, onde o pai será objeto de interesse, seja para com esse pai rivalizar, seja para se mostrar como objeto, numa posição passiva frente a esse pai, até ele deslocar esse seu teatro particular para a figura do psicanalista, do professor, que é o pai, e também para o seu apego muito grande à questão da religião. Ora, Lacan, quando ele vai fazer um estudo desse caso no Seminário 4, e hoje eu sei que eu tenho muita coisa anotada aqui, eu vou ter que deixar para a próxima aula, mas enfim. Lacan vai dizer que todo o problema desse paciente de Freud é que ali o nome do pai não tem eficácia. Esse não ter eficácia enquanto tal não quer dizer que ele não esteja lá, porque esse pai é um pai bom demais, é um pai gentil demais, é um pai que não se prestou, né, como esse terceiro que viria justamente frustrar o sujeito, e a gente vai entrar na dialética da frustração da próxima vez, e privar a mãe desse objeto fálico. Então, não há ali uma efetividade do nome do pai e, consequentemente, há uma dificuldade desse sujeito atravessar os tempos do Édipo e poder efetivamente concluir. Eu quero só chamar a atenção que eu não estou querendo induzir aqui a se pensar que esse sujeito seja psicótico. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de que os acidentes que podem se dar, e talvez isso sirva a discussão anterior, do seminário anterior, a propósito do desejo da mãe, há que se ter uma barra clara ao desejo da mãe. Primeiro, é preciso que esse desejo se efetive. Em segundo lugar, que algo aí se interponha entre o desejo da mãe e a criança. E esse elemento terceiro é o nome do pai, o significante enquanto tal, né? Lacan vai apontar a importância do mito, através do qual esse sujeito irá se realizar. Esse tempo, entre 3 e 4 anos, há, na verdade, um assujeitamento, e aí que é uma grande questão, há o assujeitamento à lei. Porém, essa lei comparece sempre de uma maneira muito frágil, né? Nesse momento, há uma integração ao campo humano das significações, onde cabe a gente pensar essa nomenclatura que Freud coloca, porque Freud escolhe falar da neurose infantil, né? É como ele nomina o caso do Homem dos Lobos, o caso de uma neurose infantil, porque esse foi o tempo que ele privilegiou. Ele não vai trabalhar os desdobramentos dessa análise, né? Então, Lacan, nos escritos técnicos, ele vai dizer o seguinte, nos escritos técnicos de Freud, né, na página 251, ele vai dizer o seguinte: realiza aí a reintegração do passado e coloca em função, no jogo dos símbolos, a própria prago, essa marca, que ali só é atingida no limite
por um jogo retroativo, Nachträglich, como escreve Freud. Então, Lacan vai dizer que essa cena traumática ela é decisiva no caso do Homem dos Lobos, e toda essa não efetividade do nome do pai vai problematizar e vai nos interrogar, né, a propósito de todos os desdobramentos dessa análise. A gente sabe, né, que, na relação da criança com a mãe, a frustração ela é recusa do dom, na medida em que o dom é, na verdade, dom de amor. Todo o problema é que esse investimento do dom é com o dom que, num primeiro momento, a criança é enviscada no desejo do outro. Quando a gente fala de desejo, a princípio, o desejo ele precisa estar do lado do outro. E esse estar o desejo do lado do outro é, na verdade, uma interrogação sobre a questão, sobre a condição do desejo enquanto tal. E é toda a questão desse caso a gente se perguntar sobre isso, né? Se houve se a gente pode pensar, né, nas várias hipóteses diagnósticas que perpassam as inúmeras leituras dos psicanalistas pós-freudianos em relação a esse caso, em cada uma dessas possibilidades diagnósticas, e é isso que eu vou propor para vocês, onde é que a gente pode encontrar os subsídios teóricos clínicos que possam sustentar uma ou outra possibilidade diagnóstica. Só para terminar, em 1981, saiu uma publicação, né, de uma autora chamada Muriel Gardner, que vai se empenhar em dar corpo, em dar existência a esse sujeito, né, Sergei Pantejev. Ela faz uma série de entrevistas com esse sujeito antes dele morrer. Ele morre em 79, né? Ela faz uma série de entrevistas, ela é uma jornalista, e depois há essa publicação desse livro, né? Um outro autor também, que é um filósofo que eu gosto muito, chamado Carlo Ginzburg, também vai se ocupar da história de Sergei, aproximando sua história, porque ele vai pesquisar os elementos do folclore eslavo. E ele vai encontrar um inquérito do século XVII sobre lobisomem e a seita dos andarilhos do bem. Essa seita dos andarilhos do bem é do século XVI e ela retorna no século XVIII. O Ginzburg vai situar o sonho do Homem dos Lobos, de certo modo, como sendo alguma coisa que foi induzida por esse contexto cultural. Eu só vou relembrar aqui para vocês que, justamente, ele é de origem eslava, ele é russo, ele certamente foi exposto a essas histórias de lobisomem, né? É só uma ilustração que eu estou trazendo para vocês, inclusive pela babá, pela Nânia. Bom, eu vou ficar por aqui para que a gente possa ter tempo para as perguntas. Eu espero que vocês tenham algumas perguntas para me fazer, se eu puder responder.
A Nadir Campos tem uma pergunta. Pode abrir esse microfone, Nadir. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Tereza. Boa noite. Não sei muito sobre o assunto, estou em formação ainda, mas eu fiquei muito curiosa depois do primeiro dia que você fez a apresentação do seminário, e eu fui lá e li o caso todinho do Homem dos Lobos, do Freud. Tudo bem. Achei muito interessante. Marquei algumas partes, e aí você falou ainda há pouco alguma coisa como que o Serguei ele deveria passar por algum processo de deixar de ser o objeto fálico da mãe. Acho que foi alguma coisa assim que você falou. Sim, E aí eu sim. lembrei de uma parte que eu marquei, que o Freud fala assim, se você quer ser satisfeito pelo pai, você deve aceitar a castração como a mãe. Aí ele fala, mas isso eu não quero. E o Freud assinala isso como um claro protesto de sua masculinidade. Então, a pergunta que ficou foi, eu estou tentando entender essa coisa na hora que entra o nome do pai, que tira a criança dessa condição de objeto fálico da mãe, faz essa interdição toda, mas aqui parece que o Serguei, ele não queria, ele não aceitava essa condição. Então, a minha pergunta é mais ou menos assim, se o pai, vamos supor que o pai estava ali tentando fazer de alguma forma essa interdição, ou a mãe também, mas ele não queria, em função de todo o contexto da história, em função da imagem que ele tinha, do ato sexual do pai com a mãe, em função disso ele não quis ser castrado. E é isso que o Freud quer dizer? Será que tudo isso aconteceu por causa de uma resistência dele? Eu acho que aí que está a pergunta. A resistência era mais dele mesmo, criança, porque tem toda aquela história da babá, falando do pintinho dele que ia cair ou que ia arrancar, alguma coisa assim. Ia ser cortado. Isso, ia ser Ela cortado. fala que ia ser cortado. E a mãe também ameaça. E ele resistindo contra isso. Não, isso não, isso não. Então, mesmo que ele tivesse que pagar o preço de não ser objeto do pai, que eu acho que era o que ele queria, no final das contas, se eu entendi bem, ele estava resistindo a tudo isso. Será que isso tudo aconteceu por conta de uma resistência dele, mesmo sendo tão criancinha? Olha só, é interessante a sua colocação, né? Mas, na verdade, todas essas operações fundamentais para a constituição do sujeito, elas se dão a despeito do sujeito querer ou não, dadas as possibilidades às quais ele foi exposto, né? Essa questão da castração ela é contingencial, ela é necessária e contingencial, no sentido de que é necessário para que haja sujeito, que a operação de castração se efetive, e ela é contingencial, porque nem sempre isso acontece, né? Daí, toda a problemática e a encruzilhada desse caso especificamente. Porque a gente poderia falar que o Jacques Lamillère nomeia como psicose ordinária, mas outros autores vão chamar de borderline, vão chamar dessa situação entre uma coisa e outra, entre a neurose e a psicose. Então, o que isso quer dizer em termos teórico-clínicos? Quer dizer que, sim, há lei, há a incidência da castração, entretanto, isso não se efetiva. Para que isso possa se efetivar plenamente, é preciso que o sujeito aceite, né, ser castrado. E o que significa isso? Significa que ele se assujeita à ordem simbólica. Ele se submete
ao logro do imaginário, inclusive, né? O logro do imaginário é o outro é quem sabe sobre mim. Se eu quiser saber alguma coisa, eu tenho que buscar esse saber do lado do outro. Então, me parece que quando Freud coloca essa questão, e é exatamente o momento onde ele fixa, né, um tempo de término para essa análise, é aí que eu acho que a coisa fica complicada, porque é como se ele quisesse colocar nessa marcação de uma temporalidade estabelecida um corte, exatamente o corte que não havia sido operado de uma forma mais plena, né? Enfim, não sei se eu te respondi. Sim, respondeu, Tereza. Obrigada. Flávia Chiappetta. Diga, Flávia. Então, Tereza, fiquei interessada nessa história da psicose ordinária. Queria que, se você pudesse, falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que é um diagnóstico difícil, né? Assim, quando a gente pensa em psicose, a gente já pensa naqueles fenômenos de alucinação, né? Que esses elementos que, de alguma forma, nos permitem, alucinação, delírio, que dá a dica da psicose, né? E nessas psicoses ordinárias, sem alucinação, sem esses elementos, né? Como é que a gente pode pensar isso? Né? Assim, e eu fiquei pensando também assim, porque tem determinados sujeitos que tem uma coisa assim de uma passagem ao ato, né? Com muita frequência. Eu não sei se tem a ver com isso. Se você puder falar um pouco sobre essa questão. Então, é muito interessante essa pergunta. Eu vou falar alguma coisa sobre isso, mas eu quero deixar um outro momento para eu poder me estender um pouco mais, porque eu sei que a gente não tem tanto tempo assim. Mas o que eu posso te adiantar, Flávia, é que, primeiro, quando a gente fala tanto de psicose ordinária, os outros nomes, como borderline, essas situações são situações de sujeitos que eles podem passar a vida inteira, né, sem grandes transtornos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses sujeitos não surtam, mas eles têm uma dificuldade, justamente, em simbolizar. São aqueles pacientes na clínica, e você certamente deve ter tido ou deve ter ainda pacientes assim, são aqueles pacientes que a fala deles nunca alcança uma plenitude, é sempre uma fala esvaziada, né? É uma fala que não leva o sujeito para canto algum. Ele vai sonhar, ele vai se incomodar com coisas da vida, mas ele é um sujeito. Tem um filme que mostra bem, dá um exemplo bem do que a gente poderia pensar como psicose ordinária. Eu diria que a nossa contemporaneidade se presta muito a esses aparecimentos, né, desses sujeitos, justamente porque a gente sabe que há hoje uma grande discussão, e eu não vou entrar nessa seara, mas eu quero colocar a discussão, porque eu acho que ela é interessante, a propósito de uma fragilidade da efetividade do nome do pai, né, no mundo contemporâneo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força da palavra, porque a palavra ela é fundante para o sujeito, né? Mas não uma palavra qualquer. É uma palavra que passa, ao mesmo tempo, o dom de amor e, ao mesmo tempo, algo do enigma do desejo, né? No sentido de que aquele sujeito não é tudo para o outro. Entretanto, ele é algo. Ele é algo. E é esse algo, esse vazio do que ele é no fantasma desse outro, na fantasia desse outro,
que captura o sujeito. Então, a questão da psicose ordinária, talvez ela se situe, digamos assim, em termos mais fenomenológicos, não sei se é bem isso que você está me pedindo, se situe nessa clínica estranha que, às vezes, se apresenta para nós analistas, desses sujeitos que parece que eles não têm desejo. Nada no mundo lhes interessa de maneira entusiasmada. E eles vão fazendo as coisas. Às vezes, faz uma universidade. Aí você pergunta, tá, mas qual é o valor do seu trabalho? Ah, não, eu fiz isso porque eu também não sabia o que eu queria fazer. Eu tenho hoje, no meu consultório, alguns sujeitos que eu sempre classifico assim, estranhos. São pessoas estranhas. Eu não tenho muita clareza sobre com quem eu estou falando, mas são justamente pessoas estranhas. É aquele sujeito que, num dado momento, termina uma faculdade brilhantemente, é um aluno exemplar, né? Com um CR lá em cima, e termina a faculdade e não sabe bem o que vai fazer com isso. E entra num profundo estado depressivo, não se interessa por nada, fica com umas ideias, né, de morte, mas que não são muito evidentes. Eu percebo que tem ali alguns elementos, né? Um desinteresse pela vida. Mas para que eu vou trabalhar? Qual a finalidade de trabalhar? Trabalhar para quê? As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, mas para quê? Para que um dia eu vou morrer? Então, para que tudo isso? Entende? Um esvaziamento de objetivo. É como se esse sujeito tivesse uma precariedade no campo fantasístico, entende? Então, eu diria que a gente poderia arrolar nessas psicoses ordinárias, que não necessariamente tem a ver com a bipolaridade, porque a bipolaridade é, às vezes, colocada na psicose ordinária. Tudo é colocado na psicose ordinária. São várias nomenclaturas para a mesma coisa, né? Então, são sujeitos que, às vezes, têm manifestações de muita violência, mas não necessariamente, não é obrigatório. Sim. O que me chama atenção nesses casos é isso, é uma pobreza simbólica, uma dificuldade de desenvolver, né, algo da ordem do vestir os objetos no mundo, como eu gosto de falar, de dar cor às coisas da vida. São pessoas que passam pela vida no preto e branco, ou no cinza, se você quiser. Ótimo. Mas a gente vai ter oportunidade de investigar um pouco mais essa questão da psicose ordinária. Eu vou trazer para vocês a leitura, que foi até uma indicação que me lembrou, o Abílio me lembrou do Jacques Racial, num texto que ele fala sobre essa questão do borderline, e o texto do Jacques Alain Miller, que é muito interessante. Tereza, você havia citado um filme, mas você não falou do filme. Está todo mundo interessado no filme. O Homem que Não Estava Lá. É um filme em preto e branco estranhíssimo. Eu não sei, não me lembro agora o título em inglês. O Homem que Não Estava Lá. Eu acho que eu já vi. É maravilhoso. Sim. Eu não vou falar o final do filme, mas ele é alguém que não se afeta, é um desafetado. É o cara que está desafetado com a vida. Obrigada. Do Direito em Estado Limite, do Racial, exatamente, Abílio. Isso mesmo. Tereza Miloni quer fazer uma pergunta. The Man Who Wasn't There. É o mesmo título, então. The Man Who Wasn't There. O Homem que Não Estava Lá. É divino esse filme.
Se eu puder, se eu achar, eu vou trazer aqui para quem um pedaço que eu acho que exemplifica claramente o que a gente está falando aqui, dessa desafetação. Posso? Oi? Então, Quem? Tereza Meloni. Na verdade, Tereza, eu me sinto até constrangida de falar mais alguma coisa sobre essa questão da psicose ordinária, depois de uma explicação tão completa que você deu e tal. Mas eu queria trazer alguma coisa da minha experiência, que a minha clínica às vezes me convoca a pensar isso. Você falou da outra nomenclatura que se usou, agora não está se usando tanto, borderline, bipolar, que agora é a moda e tal, essas coisas de diagnósticos têm modas, né? Alguns até vêm com diagnóstico de depressão, enfim. Mas, assim, a maneira como eu entendo, tá? Eu não sei se vai ser útil para todos vocês. É como se a pessoa falasse, eu costumo dizer assim, como se ela estivesse falando um fato igual o Bonner no Jornal Nacional. Ela conta o que aconteceu, como você falou, desafetado. Você tem a impressão que ela está noticiando alguma coisa. E você fica perguntando, mas e aí? E você nessa história? O sujeito não consegue se implicar. Então, eu penso que a palavra não tem efeito de metáfora, que é justamente o que você falou, que toda palavra ela porta um enigma, ou seja, algo que resta a ser metaforizado. E como não tem essa estrutura metaforonímica, não sobra nada e não falta nada, e a gente também não entende nada, porque o sujeito não se implica. Então, são diagnósticos bastante complicados. Eu já li, eu não me lembro do autor, mas tem um autor que fala de uma dificuldade, de um espaço bem difícil entre a psicose ordinária e as neuroses obsessivas graves. Ele diz que aparece aí um campo meio indefinido e outro de borderline, etc, etc. Então, mas é assim, eu tento me apegar, né, quando eu vejo que a coisa é esquisita, estranha, como você fala, eu tento me apegar nessa escuta, né, desse discurso, como é que o sujeito está situado aí. E aí eu consigo perceber, né, algo disso, eu consigo perceber como se fosse noticiar, Jornal Nacional, tarará, 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 né, não se inclui. Obrigada. Nada, obrigada a você, Tereza. Muito bom. E não temos mais perguntas. Ok. Tereza, Oi, querida. a audiência foi linda. 96 pessoas te ouviram hoje. Nossa! Muito Gente, bacana. a dessa. Bacana. Bacana, obrigada. Segurar esse público aí, né? Parabéns. Eu que agradeço a paciência das pessoas. Parabéns, Tereza. Também queria falar uma coisinha, Tereza, porque quando eu comecei a assistir, eu estava no celular, sem vídeo, sem, e aí, e sem microfone, sem nada. E aí eu vi você, Miriam e tal, dando boa noite para o pessoal que já estava, e eu não respondi. Então, estou dizendo, assisti, gostei, queria dizer, se o homem não estava lá, não era o Sergei Pankeyev, porque ele ficou até 93 anos de idade, gente. É verdade, impressionante. Não imaginei que ele tivesse sobrevivido tantos anos com a neurose obsessiva dele, com a psicose ordinária dele. Gente, ele morreu em 1979, eu não tinha me dado conta. Que maravilha. Sobreviveu. E ele passou a vida inteira assim. Aí, olha que bacana isso que você está trazendo de novo, né, a propósito dessa questão, porque o cara se sustentou no que foi dito dele. Então, o nome dele não era mais Sergei, era o lobo. Ele era o homem dos lobos. Ele passou a ser, ele foi renominado. Na verdade, Freud dá a ele, e toda a comunidade analítica dá a ele a sustentação de nome do pai que lhe faltou, o remendo. Concorda, Tereza? Sim, e esse nome, ele na verdade não é o nome de uma nomeação.
Sim. Esse nome é de rótulo. Ele não exatamente, é colado, é uma etiqueta. Não é uma etiqueta. houve o ato de nomeação, não houve esse ato de nomeação. Colou ali, estava passando, ele pegou aquele nome e pronto, mas ele não faz metáfora, ele não é pseudonome, porque Sim. a eficácia do nome é quando ele é pseudonome, quando ele não nomeia tudo. No caso dele, e a gente está falando de psicose, ele ficou isso, só isso, nada mais que isso. Ou seja, na posição da psicose. E, curiosamente, ele passa o resto da vida a viver disso. Ele cataloga, ele passa, é muito curioso, ele passa a guardar todos os recortes de todas as notícias, de tudo, todas as... os estudos que se fazem da uma neurose infantil, do caso freudiano, e mesmo Lacan, ele vai recortando tudo isso e ele passa a trabalhar em cima disso. É muito bacana. Para ele, isso é a existência dele. Olha que interessante. Vamos pensar. Isso é para pensar, porque agora não dá para esgotar. Olha a diferença entre isso que você está falando, que eu nem sabia, e o que o Joyce fez. Verdade. O Joyce criou, ele só catalogou. É verdade. Vamos pensar. A Isabela Guimarães está perguntando se ela pode falar. Ainda dá tempo? Pode. Isabela. Pode. Oi, tudo bem? Eu queria... Assim, na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, eu nem sou da área, eu estou fazendo os cursos assim, para aprender mesmo. E dado esse evento, que ele viveu muitos anos e ele assim, teve contato com estudos sobre o seu próprio caso, como que fica isso do analisado? Porque ele passou a ver pessoas estudando uma situação que era dele. Eu me coloco no lugar dele, se eu estivesse passando por uma situação de neurose ou psicose, eu não acho que isso ia favorecer para mim. Então, assim, eu penso que talvez para ele não tenha sido algo positivo. Para os analistas, sim, porque eles poderiam trocar informações, mas e do ponto de vista dele? Como isso o afetava? Olha só, para eles foi crucial, porque isso deu a ele uma existência que ele tinha perdido quando ele perde a possibilidade de retornar ao seu país, enfim, que segurava a onda dele. Por quê? Porque ele passa a se nomear, eu sou o homem dos lobos. Olha que coisa. Ele se dizia, eu sou o homem dos lobos. Ele não se diz, eu sou o Sergei, como é que é o nome da criatura? Konstantinovich Pankejev. Não, ele se dizia, eu sou o homem dos lobos. Certo. Então, essa notoriedade do caso que não é ele, porque, veja bem, o caso, é interessante você falar assim, porque, na verdade, o caso é de Freud. E o caso é Freud. Porque quem escreve, né, quem relata, na verdade, está numa posição de analisando e é ele o sujeito em questão. O personagem é só o personagem. Ele diz, eu sou aquilo que o outro diz que eu sou. Exatamente. Quando você, Isabela, disser eu sou alguma coisa, você está dizendo o que você pensa que você é, e não o que alguém disse. Então, é diferente. Hipóteses, né? Eles estavam oferecendo hipóteses. Certo. Obrigada. Nada, eu que agradeço a questão. Tem uma pergunta aqui no chat. Coloca aqui, parabéns. Fiquei com uma questão, porque você usou a função do pai como terceiro e não como quarto elemento, como Lacan traz no seminário 4 e 5, falando do pai como metáfora paterna? Veja bem, ele é o terceiro como aquele que entra na relação dual. Ele é o terceiro porque um dos nomes do falo, quando a gente vai trabalhar a significação do falo, e a Diana Rabinovich dedica um livro especificamente a isso, chama-se A Significação do Falo.
o Lacan ele vai dizer que o nome do pai, um dos nomes de S1 é nome do pai. O outro nome de S1 é o falo, significante falo. E é esse significante que se interpõe entre a criança, enquanto objeto fálico para a mãe, e a mãe enquanto aquela que está nessa função, né? Ele é o que castra efetivamente. A castração se dá pela inclusão do significante nome do pai. É esse significante, é essa operação simbólica, é a entrada da lei enquanto você é falante, você não é só objeto, você é falante. Você não é coisa. Então, nesse sentido, o nome do pai é terceiro. Ele é o terceiro elemento. Por quê? Porque ele é um dos outros nomes do falo, o símbolo falo, significante falo. É claro que no Édipo há essa metaforização, o nome do pai terá que entrar naquilo que vai se constituir como metáfora paterna, concorda? E é no Édipo que você vai ter a simbolização disso que se deu numa anterioridade lógica. Então, o que Lacan fala, tanto no seminário 4 quanto no seminário 5, e ela está correta, que eu não lembro o nome de quem falou, como é o nome da moça? Então não tinha nome, eu tinha só Galaxy A3, alguma coisa. Então, Sônia Raquel. seria bom você dizer seu nome, Galaxy. Sônia é Raquel. Esquisito alguém se colocar como Galaxy. Sônia Raquel. Mas, enfim, no seminário 4 e no seminário 5, realmente o Lacan vai falar de todas as operações lógicas, da frustração, privação, castração, para dizer da metáfora paterna, para dizer dos 3 tempos do Édipo. É verdade que o quarto elo que amarra real, simbólico e imaginário, né? Esse quarto elo chama-se, não é nem o nome do pai, é o Santômio. O Santômio é o que opera aí, nodulando os outros 3 elos, né? Então, o que eu disse é que o falo é o significante que permite a possibilidade de uma entrada de um outro elemento terceiro, né, nessa relação dual mãe-criança. Foi isso que eu disse. Ok, Galaxy? É esquisito alguém se nomear como Galaxy. Ok. Ela colocou o nome dela é Sônia Raquel. Ok, Sônia. E é isso. Acho que não temos mais tempo também, né? Já são 8h40. Finalizamos aqui. Encerramos, né, Tereza? Sim, sim. Está de bom tamanho. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada, Tereza. Obrigado. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Tchau.